Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essas palavras são de Jesus e que se encontram em João capítulo 16, versículo 33. Então, aqui nós vamos falar sobre o significado, de Cristo ao revelar aos seus servos que eles vão passar por aflições. Então, Jesus aqui está se despedindo dos seus discípulos quando ele proferiu essas palavras. A hora da sua morte na cruz do Calvário pelos pecados da humanidade havia chegado. Ele estava deixando o mundo para voltar ao Pai, concluindo assim a sua obra. Então foi nesse momento que os discípulos finalmente reconheceram que Cristo veio do Pai. No fim da sua missão, eles entenderam que Jesus era de fato o Filho de Deus. No entanto, é interessante notar que quando tiveram esse entendimento completo, já não havia mais tempo para usufruírem de sua companhia e presença. Passaram tanto tempo buscando confirmações sobre a sua identidade que perderam a oportunidade de desfrutar plenamente das maravilhas de estar com Ele. Jesus advertiu que a partir de então todos seriam dispersos e o deixariam só, pois a hora da perseguição e da morte havia chegado para ele. No entanto, ele os encorajou a serem corajosos, tomando como exemplo a sua própria vida. Essa era a garantia de que, apesar das tribulações que sofreriam neste mundo, poderiam vencer todas as adversidades. O cristão ele precisa ter coragem para viver nesse mundo. Jesus orou ao Pai para que não tirasse os seus discípulos do mundo, mas para que os livrasse do mal e dos perigos inesperados. A coragem nos capacita a enfrentar aquilo que nos dá medo, e quanto mais enfrentamos desafios, menos eles nos assustam. Este mundo é um lugar perigoso, mas o único refúgio seguro está em Jesus. Nele podemos viver uma vida abundante, em meio ao caos e ao horror desse mundo. Tudo o que precisamos é manter a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a Bíblia, por perto e seguir firmemente na direção do Senhor. Então aqui o Senhor está dizendo que nós precisamos acreditar na companhia do Senhor. O Senhor disse: olha, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco na pessoa do Espírito Santo. Então, mesmo que venhamos a passar por essas aflições, o Senhor ele está conosco. Ele está nos consolando. Ele nos está fazendo lembrar das suas promessas, da sua palavra, para que isso anime o nosso coração. E isso nos encha de motivação para continuar a nossa trajetória. Então, tudo que nós precisamos fazer é manter a palavra do Senhor como uma espada. O soldado ele não pode baixar a guarda. Ele tem que estar sempre com a sua espada, Da mesma forma, o soldado de Cristo, que é o servo do Senhor, ele precisa estar sempre ali, meditando na palavra e pronto para manejá-la. Porque é isso que vai fazer com que ele vença as tribulações dessa vida. Essas tribulações da vida, elas vêm também acompanhadas das tentações do diabo, conforme nós aprendemos lá em Mateus capítulo 4. Jesus, quando estava no deserto, ele estava ali na presença de Deus, em jejum e oração, mas Satanás apareceu para ele no final daquele processo, no momento em que Cristo estava se sentindo vulnerável por causa da fome. O seu espírito estava pronto, mas a sua carne estava dolorida porque ele sentia fome. Mas mesmo assim, ele sobressaiu naquele momento através do quê? Da palavra. O mesmo nós temos que fazer. Nós só vamos conseguir atravessar essas tribulações através da palavra de Deus. É falando a palavra, é meditando na palavra, é ensinando a palavra, porque ensinar a palavra fala sobre a caridade. A caridade é o amor em ação. Quando nós ensinamos a palavra de Deus às pessoas, nós estamos demonstrando o maior amor, a expressão maior do amor, Por quê? Porque a palavra de Deus é que vai fazer com que aquela pessoa seja livre do juízo,
né? Se ela receber a palavra de Cristo, né? Ela vai ser livre do juízo final. Então, uma pessoa que se dedica a ensinar as pessoas a palavra de Deus, ela está fazendo a maior ação, né, da caridade. Então, que você possa tomar essas palavras e possa fazer exatamente isso. Ensinar as pessoas. Porque Jesus, quando ele chamou os seus, ele disse: agora vão, ensine a palavra. Batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, daquele que me receber, e vão por todas as nações. Então, essa é a missão do crente. A missão do crente é falar a palavra de Deus. Então, isso vai guardando a nossa vida, né, dos poderes das aflições. Qual é o poder da aflição? É deixar que o nosso coração fique triste, é deixar com que venhamos a ficar desanimados. E no final também o objetivo é fazer o quê? Apostatar da fé. Então nós não podemos deixar que as aflições nos levem à apostasia, a esse caminho tão terrível e um caminho sem volta. Aqueles que abandonam a Cristo, eles são considerados piores do que aqueles que vivem nas trevas. Porque esses que abandonam a Cristo, eles são igualados aos servos do diabo, aos filhos do diabo. Então veja como é terrível isso, né? Então que as aflições desse tempo presente, eles não venham nos sufocar. E tudo isso que nós vivemos, que são coisas tão difíceis, né, não podem se comparar com a glória que vai ser revelada a nós naquele grande dia.